custos, né? Até por conta de valores de aquisição de equipamento e até por conta de espaço mesmo. Às vezes, dentro do ambiente da empresa não tem espaço para você colocar tanta máquina, onde está o servidor, estrutura de rack para guardar tanta máquina, né? Uma rede bem estruturada, ela tem que ter um servidor, um rack, com sua estrutura de suíte, de cabeamento, toda num rack, arrumado, chaveado, para que você tenha controle de tudo isso. Então, em alguns casos, dentro do servidor, cria-se máquinas virtuais, para que cada máquina virtual daquela represente um servidor de aplicação desses. Um servidor de internet, de e-mail, de firewall, de VPN. Então, eu posso criar máquinas virtuais. São programas que emulam um computador, como se vocês estivessem em outro computador, e a partir desse momento você instala a sua aplicação ali e começa a usar da forma que lhe convier. Esse é um recurso. O outro recurso é nós usarmos 2 HDs, 2 discos no servidor. Esse aí é bem interessante, né? Por quê? Porque eu posso usar um disco externo, por exemplo, que quando a empresa feche, por medida de segurança, eu transporte aquele HD para algum lugar. Eu posso usar um interno que vai ficar na máquina. Se tiver um problema na máquina, ele pode também queimar. E posso usar esse HD externo, esse HD em outro equipamento, dentro da minha estrutura de rede, mas que não seja o HD principal daquele outro equipamento. Então, hoje o melhor recurso para você manter um servidor seguro é o espelhamento. O que é o espelhamento? Eu tenho um HD principal e ele fica conectado ao segundo HD e ele vai espelhando. Tudo que você faz, ele vai copiando para o outro HD. Os dois podem estar na mesma máquina, em máquina diferente, pode ser um HD externo, pode ser em outro computador. Existe uma série de alternativas para a gente fazer isso. Com isso, o que eu ganho segurança redobrada. Por quê? Porque a estrutura do Linux é segura, tudo isso, mas nós temos que contar com fatores externos, como eletricidade, como acidentes naturais, água, alguém bateu, derrubou o servidor, qualquer situação anormal, vamos considerar assim, qualquer anomalia ao padrão, você pode resolver dessa forma. Ok? Só era esse tópico que eu queria levantar para vocês, para a gente falar da nossa atividade, né? Nós temos uma atividade para a nossa aula de hoje, né? Nossa atividade é composta de 8 questões. Como vocês podem ver aí, primeira questão: pesquise na internet, em sites de comunidades Linux, história do Linux. Eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês leiam, entendam e falem um pouco do que vocês entenderam, né? Da direção que tomou o Linux, de o que na história contribuiu para o que o Linux chegue a ser o que é hoje. Pesquise sobre 4 distribuições Linux e defina suas características e uso. Pesquisar 4, dizer o que é que elas têm, qual o diferencial e onde elas são utilizadas. Simples isso. Quais os tipos de instalações do Linux? E explique. Eu coloquei a definição, mas vocês têm que fazer isso, explicar como vocês entenderam. Nada de copiar, nada de repetir o que está escrito, tá? Por favor. Eu coloquei aqui para vocês definirem, explicar a instalação autônoma,
Defina as instalações conforme o seu uso. Nós acabamos de falar nisso. A aplicabilidade do Linux, onde eu posso usar, em que eu posso usar, quais são... Utilizando aqueles tipos que eu passei para vocês, conforme o uso você vai definir. Pesquisem sobre essas definições. Nós falamos, mas não vamos nos resumir ao que nós ouvimos na aula. Pesquisar faz parte do nosso ambiente, nosso curso, tecnologia, que é um curso na área de tecnologia da informação, necessita de pesquisa. Até para que nós possamos ter base para conversar, para formular perguntas. Quais as formas de instalação do Linux conforme o seu uso, explique. Aqui você vai definir, vai conceituar e depois você vai dizer quais são elas e falar do uso de cada uma. O 7º, pesquisem sobre os servidores Linux que o Linux pode prover. Firewall, VPN, DHCP, internet. Vocês vão pesquisar sobre isso para que possamos conversar depois especificamente cada um. E agora pesquise sobre os conceitos de segurança do Linux. Simples. Isso aí é só vocês... Na internet vocês têm muitos sites falando sobre isso, sobre Linux. Tem comunidades específicas, tem sites que são comunidades falando do Linux. É interessante que vocês verifiquem e informem. Obrigado pela colaboração da fonte de pesquisa. A minha fonte de pesquisa foi internet. Né? O prazo da nossa entrega é dia 22/7 até às 12 horas. Postem no ambiente virtual do aluno até às 12 horas. Gostaria de agradecer a todos pela participação e ressaltar que perguntas contribuem para o aprendizado de todos. Façam perguntas. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada pela participação. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos.